Olá, aqui é Diego Mangabeira. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre os 12 arquétipos masculinos de Carl Jung e a gente vai falar sobre o mago. O mago é como dominar o conhecimento oculto que transforma realidade. O mago, ele trabalha o conceito de a gente descobrir alguma coisa, o conhecimento, né, a sabedoria. Então, relembra muito que na Alquimia da Mente o conceito do alquimista, né, de você, como se fosse o Merlin, sabe? O Mago Merlin. No Senhor dos Anéis eu lembro do Gandalf. No Harry Potter você tem o Dumbledore, né? Então você sempre tem essa figura nas histórias. Até nos contos de fada, né, a gente vai ter também esse conceito do mago, né? Que sabe tudo, sempre os reis procuram o mago para procurar uma resposta. Então todo mundo procura o segredo, o truque, o atalho, o código. E o conhecimento oculto do mago não está escondido num livro secreto, né? Ele está escondido à plena vista e a maioria dos homens não olha, né? O mago não é um cara que sabe mais. Ele não é uma pessoa que, na verdade, lê mais que todo mundo, ou mesmo sempre é o maioral, vamos dizer assim, né, nesse caso. É o cara que enxerga primeiro e age antes dos outros perceberem. Então, quando a gente pensa no mago, na figura do arquétipo do mago, por isso que eu sempre falo assim, o arquétipo do mago é um arquétipo masculino, mas ele, como os arquétipos femininos de Jung também, ele pode ser utilizado para homens e mulheres, né? Então o mago, ele é um padrão, ele não é um mistério. O poder do mago não vem de uma fórmula secreta. As pessoas gostam disso, né? Porque o segredo, né? Então as pessoas, isso vale para tudo, até de emagrecimento, como fala, remédio para emagrecer, ou mesmo até como eu posso ganhar dinheiro imediatamente. Sendo que, na verdade, a gente sabe que para ganhar dinheiro, no longo prazo, todo milionário e bilionário tem que trabalhar pra caramba, né? Se você sabe ou faz parte de algum grupo de negócio, sabe que, na verdade, todo mundo trabalha muito mais que quando estava empregado trabalhando para alguém, né? E se você, na verdade, vive às custas de alguém, ou mesmo de governo, planos, você sabe que, na verdade, isso não é prosperidade, isso, na verdade, você está tirando de alguém, isso é karma, cuidado. Não é o objetivo daqui do vídeo, mas tem vídeos que a gente fala sobre isso, podcast que a gente fala sobre isso. O poder do mago, além disso, ele vem de reconhecer padrões que os outros não notam. Então é você verificar o seu ambiente, verificar a história nas antigas civilizações e ver, peraí, existe um padrão, existe algo que está se repetindo. E o padrão de comportamento é o padrão de comportamento humano. Eu sempre falo isso pra você porque existem coisas que, na verdade, deveriam estar se movimentando, principalmente na era de Aquário, onde estou gravando esse podcast, esse vídeo, onde, na verdade, a humanidade já deveria estar numa escala vibracional de consciência, de nível de consciência cada vez maior. Mas o que a gente vê, na verdade, é o oposto, né? A gente vê um excesso de emoções ainda, vamos falar, extrema. Até a gente pensa muito no 180 graus, né? Então a gente está em Aquário, mas 180 graus a gente está em Leão. Então muitas pessoas ainda estão no arquétipo de Leão, do egocentrismo. Isso a gente já passou lá atrás, né? Ou no passado. Então, peraí, será que a gente está evoluindo? E tem muitas pessoas, até vídeos, você pode procurar na internet, podcast, falando que a humanidade está evoluindo. Que é o in, né? Toda a palavra em português com in é não. Não está evoluindo. É bem interessante para você também, uma provocação para ver se, na verdade, você não está seguindo a mesma manada, tá? Então, o padrão de comportamento humano é o padrão que todo mundo está fazendo, padrão de mercado, padrão de energia, padrão de si mesmo, né? Se comparar. Quem lê o padrão daquilo que está acontecendo, ele antecipa o que vai acontecer. É o dom da clarividência, que é muito utilizado, ou mesmo o dom da profecia. Quem antecipa, transforma. E além disso, quem transforma parece mágico para quem tá só reagindo. E tem gente que só tá reagindo. Não tá, tá sobrevivendo ao invés de vivendo. A sombra do mago, nesse caso, né? Então, se a gente pensa no mago, esse é o conceito positivo. A sombra dele seria o quê? A manipulação. Logicamente, todo poder tem uma sombra, né? Então, a sombra do mago é usar o conhecimento para manipular, ao invés de transformar. Quantas pessoas a gente vê no sistema, né? A gente fala muito aqui da Matrix mental. Então, governo oculto. Existe um governo oculto. Por isso que a humanidade ainda tem guerra. Por que a gente ainda tem que pagar pela luz elétrica? Por que na verdade a gente não está no nível de consciência que deveria estar? Porque na verdade as pessoas
elas preferem o mais fácil ao invés de seguir a disciplina para algo maior? Por que que as pessoas elas não procuram a ética e moral, valores que na verdade estavam, né, principalmente nas antigas civilizações, ao mesmo construções que na verdade sempre procuravam um divino, né, um conceito de na verdade irmandade, fraternidade em relação a todas as civilizações que nós coexistimos, né, nessa realidade, nessa existência ou em outras existências, realidades e dimensões paralelas. Então, se a gente pensa sobre isso, o manipulador ele enxerga o padrão do outro e explora. Tem muita gente isso. Seria como se fosse o arquétipo do político, tá? Em qualquer nação, mas seria o arquétipo. O mago maduro ele enxerga o padrão e cura isso. E a gente vê, por exemplo, tem várias pessoas que querem que as pessoas cresçam, mas até como alquimista, eu sempre falo isso, né? A maioria das pessoas, 99, 97, coloca 97, vai. 97% das pessoas, elas preferem continuar do mesmo jeito. E 3% quer diferença, quer mudar e faz isso de verdade. Então, a linha entre os dois, né, entre o mago manipulador e o mago, na verdade, maduro, é extremamente fina. E ela se define pela intenção. Serve a quem? Né? Ao sistema de um lado, né, então o manipulador, e outro lado, na verdade, ao seu próprio crescimento, à sua transmutação como pessoa. O mago maduro, nesse caso, se transforma primeiro. Por quê? Ninguém transforma o que ainda não transformou em si. Não tem como eu dizer que, na verdade, eu evoluí, sendo que eu preciso evoluir primeiro. Não por causa dos outros, mas por causa de mim. Então não tem como, às vezes, num relacionamento as pessoas colocam, mas você tem que mudar pra eu mudar. Não é assim. Você tem que se mudar. E aí, a outra pessoa vai se ver obrigada a mudar, porque não tem como. O status mudou. Se a pessoa, na verdade, não quer, aí é o ego dela. Mas vibracionalmente, energeticamente, você já mudou. Né? Já tá demandando uma outra energia da outra pessoa. Tá? Antes de virar um mago do dinheiro, do amor, do corpo, do negócio, você virou um mago de si. Por isso que pessoas que são prósperas, que são ricas, né, em todos os sentidos. A gente tem até um treinamento nosso que chama Método Hércules, que fala sobre isso, que a riqueza, o pentagrama do destino, riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. A gente fala muito sobre isso, o conceito que de você ser rica em todos os sentidos. E quando a pessoa é rica em todos os sentidos, não precisa provar para os outros, mostrar para os outros. Quem é rico, na verdade, eu tenho vários amigos, na verdade, amigas que são milionárias, e elas não ficam se mostrando, não ficam postando selfie nas redes sociais, porque não faz o menor sentido fazer isso. Por quê? Eu não preciso me expor para os outros, eu quero me expor para mim, né? Porque eu me amo. Eu preciso me proteger também. Além disso, o mago maduro enxergou seus próprios padrões, confrontou, reescreveu as linhas tortas ao longo da vida, aquilo que virou cicatriz ao longo da história, os traumas, dores emocionais. E além disso, só então esse mago ele é confiável para ajudar os outros a fazerem o mesmo. Você não pode liderar sem exemplo. Você não pode liderar sem experiência. E quantas pessoas hoje você segue que não tem nem experiência? Só falam, 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 então elas são demagogas, né, demagogos, e nesse caso você segue porque tá todo mundo seguindo. Será que na verdade faz sentido ainda seguir essa pessoa? Tá? Uma prática que a gente pode falar do mago é o quê? Um caderno de padrões. Nos próximos 7 dias, neste caso, você vai carregar um caderno pequeno. Compra na papelaria hoje, baratinho. Físico ou digital, mas eu sempre falo do físico porque você pode pegar, né? Ou às vezes você vai na papelaria, nossa, que gostoso. Eu sempre amo, né, papelaria, porque, né, que sentia aquele vontade de estudar de novo quando você era criança, né? E dedicado só a isso, um caderno. Uma vez por dia você vai escrever um padrão que você percebeu em relação a você, tá? Pode ser em você, em alguém próximo, no trabalho ou no comportamento das pessoas em geral. Um padrão por dia, nesse caso, então vão ser 7 padrões, né? E você vai observar e vai descrever esse padrão. No 7º dia, você vai ler os 7 padrões que você coletou durante esses 7 dias e você vai perceber que já enxerga um mundo diferente. Porque a partir do momento que você coloca fatos, então são fatos, você vai pegar 7 páginas desse caderno, você vai perceber que, na verdade, a forma que você enxerga, a percepção vai ter mudado. Então você vai repetir essa prática por 3 meses depois e a sua leitura da realidade não vai voltar para trás, ou seja, você vai ter uma percepção completamente diferente. E aí você vê, nossa, mas as pessoas ainda fazem isso, mas não faz sentido porque eu vi lá atrás. E aí você começa a ter dados, e aí você começa a perceber que, na verdade, em termos de autoconhecimento, você está cada vez mais à frente. E até mesmo conversando com as outras pessoas, elas não vão entender.
esse aspecto. E pra gente finalizar, o mago, ele não é algo esotérico, ele não usa uma varinha, ele não procura uma atenção afiada em cima de quem ninguém tá vendo, mas muito pelo contrário. O mago é aquele que vê primeiro, age primeiro. E além disso, e quem age primeiro cria a sua própria realidade. Ao invés de esperar alguém, uma situação, a economia melhorar, ou mesmo aquela pessoa chegar, o governo me ajudar. Não, não é assim que funciona. O mago, na verdade, é um arquétipo, ele é atemporal, ele não é de agora. Ele sempre foi, é e será. E a partir do momento que você deixa esse mago habitar dentro de você, essa sabedoria transcende a sua própria existência. Então, você vai conseguir chegar cada vez mais perto do seu objetivo, porque você vê antes daquilo chegar a se materializar e você confia que você tem as competências interiores para fazer aquilo acontecer. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.